galera, sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje será sobre metas, algo que talvez todos vocês tenham enfrentado no dia a dia, ou talvez você não está enfrentando, porque isso gera um extremo desafio para você. Mas durante este vídeo a gente vai esclarecer que metas, existem algumas técnicas que podem ser usadas e que vão facilitar o trabalho de vocês e também o entendimento durante o dia a dia, durante o mês, durante todo o seu ano de trabalho. E se talvez você não me conhece, meu nome é Cleomar Menegaso, sou treinador comportamental. Não deixe de se inscrever, porque esta mensagem precisa chegar para mais pessoas. Se você também gosta de vendas, de resultado, de novas técnicas e estratégias, esse vídeo faz sentido para você. Então não deixe de se inscrever, que isso nos ajudará neste processo de desenvolvimento. Falando sobre o tema de hoje, é 2 pontos principais que a gente quer relatar aqui para vocês, sendo um deles estrutura financeira e o segundo um plano B. E vocês já vão entender o porquê que isso tem total diferença quando você estrutura uma meta em relação ao seu trabalho, ao seu profissional, ou a você, vendedor, que enfrenta aí esse desafio diariamente, trabalhando com vendas, com técnicas, com estratégias, meta mensal, meta trimestral ou meta anual. Talvez você tenha metas diárias em relação à sua entrega e tudo isso vai fazer muita diferença. Porque querendo ou não, toda e qualquer empresa depende de um número, depende de um resultado. E o depender desse resultado, logicamente você vai precisar ter uma meta, que dentro dessa meta você vai estruturar todo um trabalho do seu ano. E muitas vezes essa falta de flexibilidade no entendimento de como se portar durante o seu dia a dia, junto aos seus clientes, no decorrer do seu trabalho, por você não ter essa estrutura mental preparada em relação às metas, você pode, talvez, arrumar uma certa complicação para você como profissional. Ou um não entendimento do que realmente se passa quando se trabalha com metas. Porque imagine o seguinte, imagine você que talvez no mês de novembro tinha um número ou uma meta para ser entregue para sua empresa, ou que seja para você mesmo como profissional. E chegou no final do mês e você realmente entregou esse número. O que acontece no mês seguinte? Normalmente você tem metas de novo, correto? Obrigado, correto, é isso aí. As metas continuam, elas não param. E da mesma forma, se você não atingiu esse resultado durante esses 30 dias, no mês de novembro, por exemplo, usando o mesmo exemplo, você não fechou o teu número, o que vai acontecer? Dezembro continua, então as metas continuam. Se você fechar o ano 2020, se você fechou as metas, parabéns, ótimo resultado, estratégias que deram certo, trabalho que foi efetivado com sucesso, muitas estratégias que você colocou no início do ano que talvez você não sabia qual seria a entrega, agora você tem o resultado expressivo de tudo o que você percorreu durante este ano. E se talvez você criou todas essas estratégias e não fechou o seu número, por algum motivo que seja ele, tá tudo bem, porque você precisa analisar a jornada que você percorreu, quais foram os desafios, aonde a estratégia não funcionou. E dessa forma você reestrutura esse trabalho para o próximo ano, porque metas sempre irão existir, independente se você chegar a esse resultado agora ou não. Logicamente, todos nós que trabalhamos na área comercial, que gostamos de vendas, a gente busca isso com intensa garra, com intensa determinação. E é isso que deveria ser feito. Se você está entregando 100% seu dentro deste comprometimento, perfeito. Agora, se você deu só 92%, 95% do que estaria dentro da sua capacidade e competência, talvez você tenha deixado a desejar e isso está impactando hoje no resultado final. Mas você precisa entender uma coisa: meta vai fazer parte da sua vida sempre. Caso você ainda não tenha isso claro, leve isso com você, porque ela vai fazer parte do seu cotidiano, ela vai fazer parte do seu dia a dia. Tanto ela em níveis profissionais como pessoais. Você deveria, pelo menos, ter uma meta em relação à sua vida para o ano no qual já estamos encerrando.
ou programar agora, neste mês de dezembro, que será um próximo tema, as metas para 2021. Correto? Muito bem. Então, lembrando a todos vocês, caso você ainda não se inscreveu no meu canal, Treinador Cleomar Menegaso, não deixe de nos acompanhar, porque realmente se você procura ser um vendedor de alta performance, você vai encontrar técnicas, estratégias e muitas diretrizes junto comigo nessa jornada de desenvolvimento. Aperta o sininho em algum lugar, se inscreva e vamos caminhar junto nessa etapa de muito sucesso e realização. Certo? Galera, é o seguinte, continuando em relação às metas, deixei aqui elaborados os 2 temas para que você possa entender o que realmente vai acontecer na prática. Imagine que talvez neste ano você tenha elaborado uma meta e essa meta tem uma estrutura financeira e está aqui um dos pontos onde os vendedores cometem um erro muito grande, e é isso que eu não quero que você continue cometendo, porque pensar somente a estrutura financeira vai fazer com que você se preocupe apenas com o seu rendimento, com o seu retorno, e não pensando com o seu cliente final. Talvez você vai me perguntar, tá, mas eu preciso me preocupar agora com a estrutura do meu cliente. Não, logicamente, com a estrutura do seu cliente. Agora você precisa estar preocupado se com o que você está vendendo, entregando, se o seu cliente vai ter um resultado com isso também. Quando o vendedor que está lá na ponta se preocupa somente com o financeiro, voltado ao bolso do vendedor, ao seu resultado como estrutura, você vai correr um sério risco de que talvez você não consiga manter uma carteira de cliente atuando por pensar apenas no resultado seu e não pensar no nível de entrega que você tem. Então você elaborou uma meta para este ano de 2020, você veio caminhando a ela mensalmente. Eu acredito, ou espero pelo menos, que você vai pegar a sua meta do ano e vai diluir ela em 12 meses para saber quanto que você precisa ter de entrega todos os meses. E quando você tem isso claro para você, não pensando somente quanto você vai precisar vender todos os meses para ganhar X valor no final do mês, quando você só pensar nisso aqui, você vai ter uma dificuldade muito grande dentro deste processo. Quando você entender que o seu cliente precisa ter um resultado com o seu produto, tudo isso vai fazer total diferença. Porque você não pensa apenas no dinheiro. E o jogo não é pensar no dinheiro apenas que você ganha. E talvez você pergunte, mas Cleomar, como que eu não vou pensar no quanto eu ganho todo mês se eu tenho conta para pagar? Eu entendo. Está tudo bem. A jogada é que quando você se preocupa só com o financeiro, você não se preocupa com o resultado do cliente final. Ficou claro? Quando você vende algo para alguém, é como se você entregasse um resultado para a pessoa, um sonho, e isso como vendedor é uma satisfação gigantesca. Porque você vendeu algo para alguém que faz total sentido para essa pessoa dentro do meio ao qual ela está atuando, e ela vai ter um resultado com o produto o qual você vendeu. E aí esse retorno todo, a satisfação do teu cliente faz com que você permaneça vendendo para ele por muito mais tempo do que você simplesmente realizar uma venda pensando em você, nessa estrutura mensal. Quanto eu vou ganhar todos os meses se eu vender X valor? Ela pode ser importante? Lógico que ela é importante. Ela precisa ser interessante para você que está aí no dia a dia. Mas não é só ela que resolve todos os problemas. Se você foca somente no dinheiro, você não consegue ter prosperidade. Porque o jogo é ajudar mais pessoas a ter resultado para que o seu resultado também aconteça. E isso aqui vai se ampliando cada vez mais. Correto? Ficou claro? Se não ficou claro, manda aqui, deixe seu comentário, questione qual foi a sua dificuldade. Se não ficou claro ou entendido, que eu te ajudo a esclarecer e a você conduzir melhor esse entendimento sobre essa pontuação como financeiro, certo? Tamo junto. A segunda estrutura é quando você não consegue estruturar um plano B em relação ao seu negócio. Sabe aquela ideia que muitos dos antigos nos falavam, né? Pelo menos eu tenho escutado isso com muita frequência, de que você estruturou algo, pensou algo, você só deve pensar positivo. Que o pensar positivo, você atrai coisas boas e isso faz com que o resultado apareça.
Só que se você não mexer a bundinha da cadeira, colocar o trabalho, a sua atividade para rodar, você não vai ter porra nenhuma de resultado. E aí o pensamento positivo não resolve para nada, certo? Eu sou um tipo de pessoa que gosta de ter um plano B elaborado e muito claro, porque você está saindo este ano, talvez, deste ponto A, e você precisa percorrer até um plano B, que são aí de 12 meses, e certamente esse plano A e plano B, ele não vai ser uma linha horizontal o ano todo, ou o ano todo. Ele vai ter alguns desvios, talvez de metas, talvez de desafios, ou qual a relação de clientes que eu preciso atender para ter esse número maior, essa entrega maior. Então você pode perder alguns clientes durante esse período, principalmente se você pensar somente na tua estrutura. Se você não se preocupar com o resultado do seu cliente, você terá um grande desafio. Então ter clareza de quantos clientes eu preciso atender, quanto eu precisaria vender para os principais clientes. Não esqueça da relação 80-20. 20% dos seus clientes precisam entregar um principal resultado, 80% do seu resultado. Eu preciso esquecer os demais? Lógico que não. Eu só preciso ter clareza de quais são os clientes que vão estar me comprando todos os meses. E aí você vai amplificar o seu trabalho dentro desses clientes. Durante a tua jornada, você perdeu algum cliente no caminho, você sabe aonde você vai ter que recuperar um cliente com valor X para que este número volte para a sua linha principal, e assim você continua essa jornada caminhando unido com o teu propósito. Então saber que você precisa ter um plano B dentro dessa sua jornada é fundamental para que você consiga estar preparado para o momento de crise ou para aquele momento de dificuldade com as suas metas durante esta caminhada. Tá fazendo sentido isso para você? Deixa um comentário, por gentileza, se tá fazendo sentido o que eu estou te explicando em relação às metas, porque isso é um erro muito grande, pensar somente na estrutura e não se ter um plano B claro em relação ao que você busca durante todo esse seu trabalho. Quando você tem um plano B elaborado, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você está se preparando para uma dificuldade que talvez aconteça. Exemplo prático nosso 2020. Quem de vocês elaborou as metas no ano passado e se preveniu da pandemia? Quantos de vocês? Eu, por exemplo, não. Acredito que ninguém de vocês esperava que teria uma pandemia e que tivessem desafios no decorrer deste ano. Mas o que acontece com isso? Se você tem um plano B estruturado, você está se preparando para um momento de dificuldade. E o estar preparado é para que isso não aconteça, de que na primeira dificuldade que você tenha, você desiste do teu processo. Você simplesmente fala, não, isso aqui não é para mim. Meu, não vai dar, cara, pandemia, quanto problema, não vai rolar. E aí você desiste do processo. Não! Você não pode desistir. Você precisa continuar. O que você precisa entender e colocar na cabeça é que se você não tiver algo preparado, você vai ser pego de surpresa. E o ser pego de surpresa pode demorar um certo tempo para você buscar o seu resultado. Isso vai impactar muito durante a sua jornada. Então pense sobre isso e bota na cabeça que o plano B não é pensar negativo, é estar preparado para um cenário o qual talvez você não sabe que vai acontecer. Mas isso com certeza irá te ajudar no processo de desenvolvimento de metas com muito mais clareza, entendimento, flexibilidade e facilidade na sua condução do trabalho durante toda a sua jornada. Espero que isso tenha feito muito sentido, que possa te ajudar nesta caminhada, principalmente agora, dezembro, que você vai elaborar as metas para 2021. Correto? Tamo junto! Não esqueça de se inscrever, treinador Cleomar Menegaso, e vamos junto para essa jornada onde temos muito a ser construído e muito a se conquistar durante todo esse percurso. Aquele abraço, fica com Deus.